Olá, este é o Poder Entrevista e eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360. E eu, Gabriel Bus, redator do Poder 360. E o convidado desta edição é Márcio França, ex-governador de São Paulo e candidato ao Senado pelo PSB. Márcio França tem 59 anos, é advogado e governou São Paulo em 2018, depois que Geraldo Alckmin renunciou para concorrer à presidência. Também foi vice-governador, deputado federal, ocupou secretarias no estado de São Paulo e foi prefeito e vereador de São Vicente, em São Paulo. França foi um dos responsáveis pela chapa Lula e Alckmin para concorrer nas eleições presidenciais deste ano. Márcio França, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês, prazer falar com você, Gabriel. Também obrigado, Mariana. Obrigado a todos vocês aí pela gentileza do convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador, em 2018, o senhor foi candidato ao governo de São Paulo e naquela eleição afirmava que não era lulista. De fato, o senhor ficou neutro no segundo turno da eleição presidencial, que foi entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Neste ano, porém, o senhor ajudou a construir a chapa Lula-Alckmin e concorre ao Senado na chapa de Haddad, que hoje disputa o governo paulista. O que mudou nesses 4 anos? Mudou os 4 anos do Bolsonaro, né? O Bolsonaro conseguiu unificar todo mundo. Eu, de fato, nunca fui do PT e nem nunca tive... uma vez, acho que disputei uma eleição com eles, ajudando eles. Mas aqui em São Paulo eu tinha uma tradição de fazer mais coligação com o PSDB, né, do que com eles. Desde a minha origem lá atrás, quando eu fui prefeito em São Vicente, na primeira eleição de vereador, eu estive só, depois eu tive uma eleição com o PT, apoiando, fizemos a prefeitura, inclusive ganhamos a prefeitura, e depois, quando eu fui candidato a prefeito, o PT foi contra mim. Aí eu fui candidato à reeleição, o PT foi contra mim de novo. Eu ganhei as duas, e depois o meu sucessor também, o PT foi contra. Então eu tinha uma disputa com eles em vários lugares, por conta do pensamento. Agora, o Bolsonaro juntou todo mundo, né? Porque, no fundo, nós separamos dois grupos, um grupo que, digamos, é democracia, outro que, embora use da democracia ou se eleja, mas, ao mesmo tempo, é borderline lá na história de ciscar um pouco do fora do democrático, né? E aí nós nos juntamos por conta dessa situação do Bolsonaro. Agora, é claro também que, do ponto de vista do momento, isso facilitou o entendimento do eleitor, porque você faz o time que é de um lado contra o time que é do outro. Eu disputei as 2 últimas eleições aqui em São Paulo com o PT contra mim. Na eleição que eu fui candidato a governador, no primeiro turno tinha o Luiz Marinho, que foi meu adversário. E na eleição aqui da capital, tinha o Tato contra mim também. Na eleição que eu fui para o segundo turno, havia aquele ambiente muito pró-Bolsonaro. Havia um mundo, parecia que estava caindo o mundo pró-Bolsonaro. E o Dória gravou que ele era o Bolsodória. Eu me recordo que todos os dias amigos diziam, fala uma vez só que você é Bolsonaro, que você ganha. Eu falei, eu não vou falar, porque eu vivi com o Bolsonaro em Brasília, tinha até algum grau de relacionamento, porque nós temos origem numa mesma cidade. Esse meu França vem de uma cidade pequenininha do Vale do Ribeira, chamada Eldorado, da onde é a origem do Bolsonaro. Então nós temos algum grau de relacionamento. Mas eu tinha noção que ele não teria experiência para ser o presidente da República, então eu não quis dizer Bolsonaro, e aí perdi a eleição. Não sei se foi só por isso, mas certamente isso teve seu peso. Mas eu tinha a minha consciência tranquila que não ia dar certo, como eu acho que não deu certo. Governador, caso o ex-presidente Lula vença as eleições deste ano, o senhor aceitaria o convite para assumir algum ministério? Ou o foco do senhor estaria em, por exemplo, disputar a presidência do Senado? Aliás, houve algum acordo com Lula nesse sentido? Não, Gabriel. Quando o Lula insistiu nessa história de eu não disputar o governo, ele, por várias vezes, falou
da necessidade de nós unificarmos o discurso. Porque, como São Paulo é muito grande em relação ao Brasil, qualquer diferença aqui pesa demais. O Lula, em 5 eleições, nunca ganhou em São Paulo. Ele ganhou, acho que só um segundo turno contra o Serra. As outras ele perdeu em São Paulo. E ele sabe que, quando eu levei para ele a primeira vez, há muito tempo atrás, o nome do Alckmin, ele é muito rápido no raciocínio, Lula. Ele levou 15 segundos para concordar com a ideia, o que o Alckmin levou uns 2 anos para concordar com a ideia. Né? E aí ele falou, olha, Márcio, você fez o principal aqui, né? Você juntou uma coisa difícil que ninguém esperava, enfim. E aí depois, agora, nós vamos ficar numa encrenca, porque o Alckmin vai querer fazer a sua campanha e eu vou ter que fazer a do Haddad. E ainda se der azar, ou sorte, sei lá, de votarem vocês dois no segundo turno, como é que nós vamos fazer, né? Um eventual segundo turno com vocês dois? Então, eu ponderei bastante, mas... E aí nós combinamos que quem tivesse em primeiro nas pesquisas, o outro abriria a mão. Eu lutei, fiz tudo que eu podia para poder estar em primeiro, mas não estava, porque o Haddad vinha de uma eleição para presidente, naturalmente tinha um recall forte. O presidente Lula é muito forte também, tem seu mérito. E aí, ele ganhando, eu fiz o recuo para disputar o Senado. E nesse momento eu falei para ele só que assim, a gente tinha que tentar fazer isso junto com outros estados, porque havia um pedido do meu partido para que em outros estados pudesse fazer uma conciliação. Mas eu reconhecia que também são situações diferentes. Em cada estado tem, às vezes, situações que não dependem só do presidente, né? No final, passamos a régua lá e foi o que foi. Eu pretendo disputar o Senado, e se ganhar o Senado, você sabe, o Senado tem um peso muito grande. São Paulo teve grandes senadores, né? Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Suplicy, Marta, enfim. Quando você olhava para o Congresso e via lá qualquer um desses aí que eu falei, a pessoa identificava lá que é o senador de São Paulo. E esse elan se perdeu, porque nós temos bons senadores, mas não tem ninguém com um peso político partidário nacional que represente São Paulo. Então, na medida que eu me eleger, pretendo cumprir o meu mandato de senador. Mas o senhor aceitaria um cargo em algum ministério? Eu não pretendo aceitar ministério, tá? Entre outras coisas, porque quando você vai ser ministro, você tem que estar sintonizado com o presidente da República, porque é um cargo de muita confiança, e você tem que estar disposto a morar em Brasília, que é o mínimo para quem quer ser ministro, né? Morar em Brasília, atuar todos os dias, enfim. O Senado, você consegue manter um pouco da sua base eleitoral. Eu estou com quase 60 anos, você viu aí, né? 59. Eu já não tive muita oportunidade de cuidar dos meus filhos quando eles eram pequenos. Eles cresceram, agora eu tenho 2 netos. Então, se eu tiver a chance, eu quero ver se eu acompanho meus netos crescendo, né? E eu sei que se eu tivesse que mudar para Brasília, ainda mais na circunstância agora da Lúcia se envolvendo eleitoralmente, que ela nunca se envolveu, fica mais difícil ainda, né? Então, a meta é disputar o Senado, se ganhar, cumprir o mandato de senador. Já a presidência do Senado, o senhor também não deixou muito claro se quer disputar, se é o foco do senhor. O senhor quer suceder o Rodrigo Pacheco, caso ele seja eleito, né, no ano que vem, daqui a 2 anos, o senhor teria essa pretensão também? Olha, eu nunca, você sabe que eu já passei por alguns parlamentos, eu nunca disputei presidência de parlamentos, da onde eu disputei, da onde eu fui. Mas é claro que é um cargo relevante, importante, mas isso depende muito da circunstância de... Normalmente o presidente da República tem muita influência sobre quem vai ser o presidente do Senado e da Câmara, né? Se o presidente Lula entender que eu poderia colaborar de alguma forma com o governo dele, de algum jeito, o que eu pretendo é poder contribuir com a minha experiência de muito tempo de gestão pública, passando pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, e mudar regras que a gente tem como absolutas no Brasil, orçamentos muito rigorosos, regras muito quadradas, que forem enquadrando o serviço público e todo mundo que está no exercício das funções públicas, de maneira que a gente não sai de uma caixinha, né? E aí você fica todo mundo assim muito
sintético, eu diria que se você não tiver alguém criativo, com ideias novas, a tendência é ter resultados muito parecidos, porque os orçamentos também não vão mudar tanto assim, de um ano para o outro, né? Então, eu pretendo sugerir alterações relevantes, pelo menos 3 ou 4, que eu acho muito relevantes. O presidente Lula, ontem, eu vi no Jornal Nacional, anunciou como ideia, uma ideia que eu havia sugerido para ele antes mesmo de ser senador e presidente. Ele anunciou a criação do Sistema Único, né, de Segurança Pública, uma espécie de SUS da segurança pública, e foi uma sugestão que eu havia dado para ele, porque você sabe que, do ponto de vista da segurança pública, no Brasil inteiro, embora seja uma tarefa de competência federal, a apreensão de drogas no Brasil, a repressão às drogas, é feita muito pelas polícias estaduais. E elas não têm uma contrapartida disso. E muitos estados têm distorção salariais muito graves. Os policiais, tem policial que ganha X e policial que ganha 10X no mesmo país, sendo que todos fazem apreensão de drogas. A ideia da criação de um Sistema Único de Segurança Pública é uma grande iniciativa, um parque de recursos novos, eventualmente até provenientes dessa legislação nova da abertura dos jogos, por exemplo, que poderia contribuir para unificar a segurança. A gente tem visto aí que, nesse momento mais difícil do Brasil, quando nós passamos uma certa ameaça aí de tentativa, né, de quebrar o institucional com as forças militares, enfim, eu sempre disse, eu não tenho nenhum receio com relação a nada disso, porque eu confio muito nas forças das polícias militares, que são muito maiores do que as forças armadas do Brasil. As polícias militares do Brasil são 3 ou 4 vezes maiores do que as forças militares do Brasil e, portanto, não haverá nada que aconteça no Brasil se não tiver a aquiescência e a concordância das polícias militares do Brasil. Candidato, o senhor falou de uma das suas propostas, mas eu gostaria de saber se o senhor deixaria a cadeira do Senado por um período determinado para dar oportunidade ao seu suplente, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, de assumir uma parte do mandato. Eu não tenho essa previsão, não. Eu gosto muito do Juliano. Hoje estivemos juntos, inclusive. Ele é um rapaz com muito futuro político, porque tem uma pessoa promissora. Eu percebo que ele tem vocação. É claro que eu estou sujeito, como todo mundo, a morrer, a ficar doente, enfim, essas coisas acontecem e você não tem previsão. Eu tinha um amigo que se elegeu senador na última vez. Se tivesse que dizer que uma pessoa ia morrer no Senado, eu ia dizer que não ia ser o Major Olímpio. Ele era um touro de forte, super atleta, enfim. Veio Covid e exatamente ele morreu de Covid, né? E o suplente acabou assumindo. Então, a presença numa suplência é um cargo também importante, porque, naturalmente, se você se elege, existe a expectativa de eventualmente assumir, mas não há nenhum compromisso de que ele assuma, não, e nem acho que ele pensa nisso. Ele é muito jovem e certamente terá uma carreira promissora aí na política também. E o senhor falou um pouco já, né, das contribuições que o senhor poderia dar em um eventual governo Lula, mas qual que seria o papel do PSB numa gestão, né, num terceiro mandato do ex-presidente Lula? Acho que será mais importante do que foi nas outras vezes. Primeiro porque nós temos o Alckmin agora na vice-presidência. O Alckmin, ele sabe aquela teoria da água mole em pedra dura? Ele é aquela água mole em pedra dura. Ele é uma pessoa influente, ele é vivido, é experiente, ele parece que não está nem aí, que é chuchu e tal, mas ele é um chuchu que contamina o sabor da proteína, sabe? Ele devagarzinho vai entrando. Hoje mesmo tem uma matéria interessante, acho que foi na UOL, não sei se foi da Folha, que fala sobre a possibilidade do Alckmin ir para um papel importante na economia, né? O que o Alckmin tem é muita experiência e muito respeito internacional. Eu tive com vários embaixadores que me disseram que o fato mais importante do país esse ano foi a junção do Alckmin com o Lula. Talvez não tenha trazido votos para o Lula, mas votos é o que o Lula não precisa. O Lula precisava escrever uma carta aos brasileiros escrita de outra maneira que não fosse no papel e uma caneta. Ele escreveu com esse convite. É como se o Lula dissesse, olha, eu não estou com rancor, eu fui preso injustamente, mas eu não quero me vingar de ninguém, né? Eu estou
criando um gesto, um manifesto pela paz, pegando um adversário que foi meu adversário, que já tivemos grandes embates, e estou convidando para ser vice. Isso é um gesto político de grande relevância e certamente o Alckmin terá um papel importante no governo e em ele tendo, nós também teremos, né, o PSB, que é um partido grande, que vai eleger certamente grandes senadores, Flávio Pino e tantos outros aí, o Molon e tantos outros assim, senadores importantes, relevantes, mas também fará vários governadores no Brasil e dentro do espectro do nosso campo político, sem dúvida, o segundo maior partido desse espectro. Portanto, o presidente Lula tem o conhecimento e a experiência para dar esse valor para isso. O senhor citou essa possibilidade do Alckmin assumir uma eventual pasta econômica, né? Não sei se seria o Ministério da Economia ou do Planejamento ou da Fazenda, como é que vai ficar esse desenho no final. Mas o que está desenhado para ele? Existe de fato essa possibilidade? Isso está colocado na mesa hoje? Não, eu duvido que eles tenham tratado. Eu conhecendo o Alckmin, ele jamais trataria disso, porque ele é muito discreto, né? Ele não vai reivindicar nada. Ele está muito feliz por ter revigorado os seus sonhos e estar atuante numa eleição presidencial que ele já estava excluído, né? Porque ninguém lembrava dele para disputar as eleições, nem como terceira via. Lembraram do Datena, do Luciano Huck, da Magazine Luiza, e ninguém falava do Alckmin, né? Ele foi talvez o fato mais importante dessa eleição. E se for eleito, ele será um vice-presidente muito marcante. Você sabe que o Alckmin, quando foi deputado federal, ele é uma das poucas pessoas que eu conheci que ele mudou para Brasília com a família e tudo, né? Foi todo mundo estudar aí, os meninos, a mulher, ele foi morar aí, ele viveu em Brasília os 4 anos. Então, como vice-presidente, ele vai trancar a sala lá e vai ficar lá dentro, do que der de tarefa para ele, ele cumprirá. Ele é muito cioso, né, das suas responsabilidades. Há uma tarefa difícil e alguém vai ter que enquadrar aí. Vai ser o novo Congresso. Alguém tem que enquadrar esse Congresso, né? Não dá para ter um Congresso que trabalha com orçamento secreto, que trabalha com 4, 5, 10 bilhões de reais, sem que ninguém saiba para onde vai. Está na cara que isso vai dar problema, né? Então, quem é que vai amarrar esse guiso no gato aí? O Alckmin é uma boa pessoa para amarrar, porque se você quer negociar com o Alckmin uma coisa financeira, esperando que ele vai te dar alguma coisa a mais, esqueça, porque ele é muito rigoroso com a parte financeira e certamente o fato de ter o status de ser um vice-presidente eleito dá a ele também uma outra condição. Não é apenas um eventual colaborador do governo, ele também foi eleito vice-presidente e, de repente, pode ser uma pessoa muito importante para o Lula. Olha, eu tenho dito que, igual na música do Fábio Júnior lá, como é que chama? Alma Gêmea, eles descobriram uma alma gêmea, ambos, o Lula e o Alckmin, porque eles passaram a se conhecer mais, né, viajando juntos, se conhecendo as esposas, enfim, e nesse instante eles estão igual carne e unha mesmo, metade da laranja, só falta sair cantando, porque eles se deram bem. O Alckmin é muito simples, né? As histórias deles são sempre histórias simples, do interior, muito caipira, muito uma coisa meio... E o Lula, por sua vez, é um homem simples. Então, eles passaram a ter hábitos... Eles são muito diferentes como pessoa, né? Totalmente diferentes. O Alckmin é organizado, ele anota tudo direitinho. E o Lula não anota nada, é todo intuitivo. Mas isso faz um bom côncavo e convexo aí. Eu tenho a impressão que eles se deram muito bem e isso vai ajudar o Brasil, porque cada um com uma tarefa, né? Igual um casamento. Você faz um casamento nem sempre com a pessoa idêntica a você, você faz com alguém que é um pouco diferente, né? Se você casa com alguém igual, acho que fica meio chato também, né? Candidato, falando agora da corrida pelo Senado, a sua concorrente, a deputada estadual Janaína Pascoal, disse em entrevista aqui no Poder 360 que o senhor concorrer ao Senado é um prêmio de consolo, porque o que o senhor queria era, de fato, concorrer ao governo de São Paulo. Como que o senhor avalia essa fala da candidata? Assim, a Janaína
ela é uma espécie de fenômeno eleitoral momentâneo, né? Uma espécie de bolsominion passageira, porque ela foi uma pessoa que pegou aquela onda do Bolsonaro e teve uma votação espetacular, realmente. Ela é uma mulher preparada, é inegável, uma moça culta, estudada, enfim. E eu respeito muito o que ela pensa e a maneira que ela pensa. Mas ela vai ter uma grande decepção eleitoral, assim. Se ela fosse candidata a deputada, ela teria muita dificuldade de se reeleger. Agora, no Senado, eu posso estar enganado, mas ela não vai estar na foto do pódio, não. Ela vai ficar bem longe dessa foto aí. Eu até ofereci para ela um pouco de tempo, porque se ela tivesse tempo de TV, ela podia ser competitiva mais, porque ela é muito eloquente, né? Mas ela sem tempo de TV, um discurso de amado, não sei o que lá, entendeu? É um mundo paralelo que parece meio no metaverso, né? Quer dizer, ela vai ser eleita quando o metaverso chegar ao processo eleitoral, quem sabe ela ganha, mas sem isso eu acho difícil, sabe? E isso é um pouco frustrante, porque as pessoas novas, eu sempre gosto que você tenha a renovação, porque são nomes novos. Bem ou mal, é um nome novo, né? Ela não só se elegeu, mas ajudou a eleger uma montanha de gente com ela, que hoje nem estão com ela mais. Mas ela entrou num micropartido e, sinceramente, assim, é quase um suicídio. Foi quase um araquiri eleitoral que ela fez. Na mais recente pesquisa IPEC, o senhor aparece na liderança pelo Senado com 25% das intenções de voto. O senhor vislumbra alguma chance de a diferença para o segundo colocado diminuir nesses próximos 30 dias? E como que o senhor vai manter essa dianteira? Não, sempre tem. Eleição majoritária é sempre perigosa, né? Porque você tem uma vaga só, naturalmente, qualquer coisa pode acontecer. Você está andando na rua, um carro bate, pula uma criança do carro, você segura, aquilo tem impacto eleitoral, né? Na última eleição, nós vimos o Bolsonaro, a partir da facada, ter um movimento muito grande, né, eleitoral. Eu participei de um processo eleitoral muito trágico também. Eu estava numa campanha com o Eduardo Campos, coordenando a campanha, estava em Santos, o avião passou na minha cabeça assim, caiu na minha frente, ele tinha às 10h05, 6% dos votos, 7%, 3 horas depois a Marina Silva tinha 40 e poucos por cento dos votos. Então, a eleição majoritária sempre tem seus riscos, né? Agora, é uma eleição que a experiência conta bastante. É uma eleição curta, 30 dias apenas, né? E nós temos um campo político. Quem for desse campo político, Lula, Haddad, meio que as opções pelo voto útil desse campo político estão limitadas a poucas pessoas, né? E, naturalmente, eu sou talvez o mais conhecido, porque vim de 2 eleições majoritárias, então é meio natural também que eu mantenha uma ponta nas eleições. Mas não dá para você tirar do eleitor o direito de quem decide no final é sempre ele, né? E eu tenho como concorrente principal hoje um rapaz que ele foi do PSB muito tempo, o astronauta, né? E o pessoal nem sabe o nome, fala o astronauta, o Marcos Pontes, e ele foi do PSB, foi candidato a deputado aqui, portanto ele não tem esse viés de esquerda-direita, né? E quando ele foi para a Lua, ou pelo menos foi junto com outros para a Lua, foi no tempo que nós estávamos no Ministério, né, com o Eduardo, o Sérgio Rezende, como nós, o presidente Lula, inclusive, que incentivou que fosse uma pessoa para a Lua. Mas é uma disputa, eu diria que 2 campos políticos. E a tendência é você ter os 2 campos representados na disputa final ali. E a diferença pode variar um pouco, porque talvez eu tenha um pouco mais de entrada num campo mais ao centro, mas é claro que a eleição majoritária é sempre perigosa, né? Candidato, como foi a construção da chapa de Haddad com a Lúcia França, sua mulher? Ela apresentou alguma resistência, considerando que nunca tinha atuado na política diretamente? E mais, não houve ciumeira por parte dos outros integrantes da coligação? Olha, separando por pedaços, né? O Haddad, desde o começo, tinha manifestado que ele gostaria de ter uma mulher na vice, porque eu tenho dito isso, para mim é muito impactante. São Paulo vai comemorar 200 anos junto com o Brasil de independência.
Mariana, você que é mulher, é um número incrível. Nos 200 anos, nós tivemos 164 pessoas que ocuparam o cargo de governador e vice. 164. E zero mulher. Zero. 164 em São Paulo, zero mulher. Nós tivemos mulheres governando no Rio, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, temos até hoje, aliás, e várias vices em vários lugares. É incrível que esse estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido, nunca tenha tido uma representante mulher. E ele ficou esperando, eu acho, se os dois adversários principais dele, né, iam escolher mulheres ou não. Os dois escolheram homens. Aí ficaram os 4 homens e ele, então, sabiamente, fez opção por uma mulher. Ele tinha uma preferência pela Marina, porque a Marina foi colega dele de ministério, são amigos, enfim. É claro que é uma mulher de repercussão nacional, mundial, enfim. Mas a Marina estava determinada a disputar a eleição para deputada para ajudar o partido dela. Então, quando na última hora ele falou, Márcio, a Marina não topou e vai caber, então, a indicação para o seu partido, nós tínhamos internamente alguns nomes de muita relevância. Amigos meus, como o caso da Mariane Pinotti, que é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa competente, de uma tradição política linda, porque o pai dela foi um dos melhores secretários, ministros de Estado, enfim. Mas havia um fato. É claro, ele queria marcar definitivamente a vinculação dos meus 15, 20 pontos em pesquisa com a campanha dele. E é evidente que quando você leva um pedaço, no meu caso, é um casamento de 40 anos. A minha história e da Lúcia é uma história muito simbiótica. Nós viemos de origens muito distintas, porque ela tem uma origem muito pobre, de uma família muito pobre, com muita dificuldade, com violência doméstica, enfim. E eu venho de uma família de médicos, eu tinha uma outra vida, né? E nós nos conhecemos exatamente no processo eleitoral e fizemos campanha aqui no Brasil, fizemos campanha juntos na Bolívia, já na mesma vinculação ideológica, e decidimos casar e estamos juntos esses anos todos. Então, assim, é difícil você separar a imagem dela da minha. Naturalmente que um pouco da ideia do Haddad e de quem organizou a campanha é que essa imagem ficasse bem vinculada, e aí, naturalmente, por ser uma mulher educadora. Ela tem um viés interessante, porque ela é professora, como ele, mas ela é professora, digamos, de educação infantil, ensino fundamental, Fundo 1, aquela professora que normalmente está na sala de aula, enfim. Só que ela montou há muitos anos atrás, 40 anos atrás, ela montou uma empresa. É uma escola, que é a maior escola de uma cidade grande, e ela é uma empresária bem-sucedida. E eu diria que eu dependo muito mais dela do que ela de mim, do ponto de vista pessoal, financeiro, enfim, né? E eu acho que isso complementou a chapa, né, e ajudou nessa história. Naturalmente que o tempo vai dizer o tom certo para isso, mas eu acho que, no fim, acabou, como diria o russomano, bom para ambas as partes. E, candidato, na avaliação do senhor, qual que é o melhor adversário para Haddad em um eventual segundo turno? O Tarcísio de Freitas ou Rodrigo Garcia? O melhor é aquele que perder mais fácil, né? Perder mais fácil é sempre o melhor. Mas eu diria o seguinte, no quadro atual que nós estamos passando, está muito complicada a vida do Rodrigo, muito complicada, porque eles vinculam muito o Rodrigo ao Dória. E o Dória em São Paulo, ele é semelhante àquele desenho que as crianças compram naquele álbum, Onde está o Wally? Ninguém sabe onde está o Dória. Todo mundo procura o Dória desapareceu. Eles conseguiram abduzir o Dória. O Dória não está na casa, não está em São Paulo, não está em Nova York, não está em lugar nenhum, né? Porque eles estão escondendo o Dória, com medo que o Dória prejudique a campanha do Rodrigo. Mas, de alguma forma, o Rodrigo é sucessor do Dória. Então, naturalmente, o 45 carrega junto com ele. Ali atrás, quando o Dória obrigou o Rodrigo a mudar de partido, acho que eles cometeram um erro grave. Deviam ter deixado o Rodrigo ficar lá onde estava e o Dória apoiaria ele lá. Mas, na desconfiança, acabou que não deu certo, né? Então, hoje, no quadro atual, a eleição será entre o Tarcísio, que é o representante do Bolsonaro, portanto, ficará polarizada como é nacionalmente. Tarcísio versus Tarcísio, embora não tenha muita noção de São Paulo, tem alguma dificuldade, mas é
é uma pessoa, digamos, mais lúcida do que a média das pessoas que são apaixonadas pelo Bolsonaro. Aliás, ele nem é muito apaixonado pelo Bolsonaro. Assim que ele tiver oportunidade, também ele vai dar uma de Bolsonaro também e dar uma escapadinha do Bolsonaro. Mas, por enquanto, ele tem que fazer o papel dele, de falar que é Bolsonaro roxo, para poder grudar nesses 30, 35 que o Bolsonaro tem e ir para o segundo turno. Não dá para você querer prever muito o segundo turno sem passar para o segundo turno. Essa era a minha dificuldade, né? Todo mundo falava, mas se o Márcio for para o segundo turno, ele ganha. Sim, mas eu tenho que ir para o segundo turno. Então, não adianta você falar, se tal coisa acontecesse, seria melhor. Tem que acontecer essa tal coisa que é para o segundo turno. Hoje, essa história de que tem muito prefeito, que o prefeito apoia, tudo isso é uma balela, porque você junta 300 cidades de São Paulo somadas, dá o tamanho de Guarulhos. Guarulhos sozinho tem 300 cidades, entendeu? Então, nessas cidades grandes, se você separar a Grande São Paulo, a capital, a Grande São Paulo, mais a região de Campinas e Santos, dá 60% do estado de São Paulo. E essas cidades são grandes. O único jeito de você influenciar aí não é com obra, com dinheiro, emenda, isso não é relevante. Teria talvez sido se tivesse uma marca impressa do governo. Por exemplo, o governo que acabou com a fome, o governo que não sei o que lá. Mas a única marca que existe do governo do Dória / Rodrigo é a vacina. E ele não pode falar da vacina porque a vacina lembra o Dória. Então ele está condenado, né? Ele tem uma espécie, sabe, tem um animal, eu não me lembro se é na Oceania, em Komodo, que chama dragão de Komodo. Ele tem uma mordida, ele não mata, mas ele morde e infecciona. E a vítima sai correndo e ele vai devagarzinho atrás. E a infecção mata a vítima, depois vai lá e come. O Dória é um dragão de Komodo. Ele mordeu e a infecção está contaminando o Rodrigo junto, né? E está indo junto com ele. É um dragão de Komodo. E como que o Alckmin, né, hoje vice de Lula, tem ajudado e vai continuar ajudando na campanha de Haddad e na campanha do senhor também? Tem melhorado a relação com o interior, que é mais conservador? Tem. É pouco, né? Porque também você não vai fazer... O interior de São Paulo, na maioria das cidades, a vida é muito melhor do que nas regiões metropolitanas. A vida é mais sossegada, as escolas funcionam melhor, os postos de saúde melhor, as cidades são asfaltadas. O interior de São Paulo realmente a vida é muito bacana na média, né? Agora, está faltando emprego, tem pobreza, tem dificuldade mesmo no campo, né? As pessoas que trabalham no campo, quando a pessoa fala agro é pop, agro é tudo, tem que lembrar que existe o agro, o agrozão, e tem o agrozinho. O agrozinho é o trabalhador pequeno, a agricultura familiar. Esse sujeito não tem hoje a renda que ele tinha antes. Ele está passando apertado também. Ele ganha R$ 1.500, R$ 1.300 por mês. Ele não consegue mais manter o padrão de vida dele vendendo os seus produtos, né? Então, eu sinto assim que há no interior, por exemplo, pesquisa em Ribeirão Preto, recente, antes do processo iniciar, apontava, por exemplo, o Lula na frente em Ribeirão Preto, que seria a capital do agro. Mas é que a pessoa lembra de Ribeirão Preto, lembra daquele eixo principal, aquela feira de agronomia. Isso é um público. Mas tem que lembrar que na borda está cheio de gente desempregada, com problema. Eu estava ontem com o Haddad, nós estivemos juntos em Barretos, né? Fomos visitar o Hospital do Amor lá com meu amigo Henrique Prata e fomos depois na Queima do Alho, dentro do pavilhão aonde vocês viram recentemente o Bolsonaro. O que eu ouvi ontem em Barretos inteiro? Márcio, naquele dia lá que o Bolsonaro foi visitar a feira, aquela entrada do espetáculo lá do show custava R$250. A garrafa de água custava 12 e a cerveja em lata 25. Você acha que tem alguém trabalhador lá dentro, alguma pessoa mais ou menos humilde? Ninguém estava lá dentro. Quem estava lá dentro é quem tem alguma condição financeira. E nessa condição financeira, nós sabemos que no campo mais alto, a maioria gosta do Bolsonaro. Então, às vezes dá aquela falsa sensação. O Lula exemplificou isso muito bem numa resposta que ele deu, acho que foi aquela senadora, né? Ela falou, eu não vejo, ninguém me fala nada que foi bom no seu governo. A senhora não vê, mas o seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada viu. As pessoas que têm mais dificuldade financeira,
os números são impressionantes. Hoje eu estava numa padaria aqui perto da minha casa e o moço falou, olha, aqui onde nós frequentamos, porque é um bairro um pouco assim de classe média para cima, e o cara falou, aqui todo mundo é mais Bolsonaro e tal. Aí eu fiquei, tudo bem, ok, cada um que decide o seu, democracia é assim mesmo e tal. Aí o rapaz que estava me servindo falou, doutor, trabalham 40 aqui na padaria, tem 39 Lula, e um é Ciro, ainda por cima, porque é do Ceará. Então, assim, talvez as pessoas estejam mal avaliando porque elas vivem num ambiente que não tem a maioria da população brasileira. Para cada um dono de empresa, tem 500 trabalhadores naquela empresa. É mais ou menos isso. Governador, agora a gente vai fazer um jogo rápido. Eu e a Mariana vamos falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto. Se o senhor é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Contra. Eu sou a favor de como está hoje. E o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Contra. Sou só a favor da liberação para fins medicinais. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou super a favor. Cotas para as minorias raciais e cota para o parlamento e para os tribunais superiores e para as mulheres em especial. 50% de vagas no parlamento e 50% de vagas nos tribunais superiores para as mulheres. E o senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Sou contra. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Contra, os dois. Os bancos têm papel fundamental. Já temos bastante banco privado no Brasil, super competentes. Não tem por que você pegar uma instituição que está dando lucro para o Estado e privatizar. Qual é a vantagem de privatizar o que está dando lucro? E o senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas que estão na CLT? Na maioria delas, eu sou favorável, mas acho que tem que ter alterações e adequações, né? Existem novos trabalhos que foram surgindo que nós temos que adaptar. Essa uberização do trabalho brasileiro não é um bom país. Hoje ainda passei por um menino que caiu de moto, se machucou, estava lá no chão, e eu fiquei pensando, esse menino trabalha no Uber ou não sei lá onde, nesse sistema de entrega. Como ele não tem previdência, ele vai cair na previdência pública. Isso não está correto. Nós temos que criar algum mecanismo para que as pessoas tenham alguma garantia, né? E agora tem que adaptar com a realidade local. Não podemos voltar àquele sistema antigo de industrializar ações trabalhistas, enfim, que é um atraso realmente. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Não, eu acho que se você faz um concurso, quem opta por ser servidor público, opta por estabilidade. No mundo todo, a estabilidade é garantida para o servidor público, para evitar que ele seja influenciado pelo mundo da política. Agora, tem que ter regras claras de como é que você demite um funcionário que não cumpre as suas funções. E tem que ser ágil para isso. Mas eu sou contrário a qualquer alteração que mude regra do jogo no meio do jogo. E o senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Eu sou super a favor. Uma mudança muito importante que eu tenho defendido com o presidente Lula, para que a gente, de cara, concentre muitos esforços na reforma tributária. Acho que não dá para mandar uma reforma inteirinha, toda, mas dá para por pedaços, e a primeira delas é facilitar a vida do empreendedor, né? Nós temos hoje essas regras de ICMS são insuportáveis. As pessoas, às vezes, gastam mais estrutura para manter o modelo jurídico da sua atividade do que da sua própria atividade. Porque o formato do ICMS, como está hoje, ele é injusto, ele acaba sendo regressivo, quer dizer, ele tributa mais quem consome lá na ponta e consome todo mundo igual. Essa é uma mudança importante, seria a primeira que eu me concentraria e tenho a impressão que o presidente Lula começará por aí. O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto? Eu não conheço detalhes do projeto, não. Mas, claro, eu não sei quais são as regras sobre fake news, mas eu acho que, na medida que a gente criou um mecanismo novo de comunicação, tem que ter a responsabilização do que está sendo publicado, né? Por vezes, existem exageros absolutos. Eu me recordo, quando faleceu o filho do governador Alckmin, naquele acidente trágico de helicóptero, eu me lembro das pessoas publicarem bem feito que seu filho faleceu. Eu não acho normal
isso seja uma coisa publicável. Isso não é humano, isso é uma coisa meio assim, fora do tom, né? Então, alguém tem que regulamentar isso, né? Quer dizer, a regulamentação na imprensa, pelo menos, existe a autorregulamentação. Na internet não existe autorregulamentação, porque os portais nem estão aqui no Brasil, são todos internacionais, e você pode ter, sei lá, por exemplo, se eu quiser defender um partido nazista ou um partido para fazer estupros, eu não posso ter isso como a liberdade de expressão. Isso é antidemocrático, é antijurídico, é anti-humano. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude? Não sou a favor do excludente, mas acho que tem que ter mudanças graves na segurança. Entre elas, eu acho que essa formação de um sistema único de segurança no Brasil ajudaria muito. A Polícia Federal tem suas funções, mas ela é pequena se comparada com todo o arcabouço das estruturas estaduais. Nós precisamos fazer um sistema unificado no Brasil inteiro, aonde o governo federal, embora seja um governo centralizado, as seguranças dos estados é que fazem boa parte das tarefas que são federais. Então, se unificar a gestão, a questão financeira, para que a gente possa ter uma atuação global, não adianta eu ter em São Paulo a mais alta tecnologia se os estados do lado não têm a mesma tecnologia, né? Nós temos praticamente o ingresso de armas e de drogas de fora do país para o país, né? E isso só se resolve com um sistema unificado. Governador, nossa última pergunta é sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível. O Brasil tem muitos bons exemplos disso, né? Tem boa parte da agricultura brasileira que é altamente preservacionista no bom sentido, né? Que preservaram, que sabem fazer, que fazem bem feito. Um bom agricultor, um bom pecuarista, ele sabe que o carimbo que vai para o restante do mundo, que o produto dele, se ele quiser ter sucesso, tem que ser vendido para o mundo. E o mundo exige essa regra hoje de preservação. Então, nós não vamos conseguir nada sem sustentabilidade. No caso da Amazônia, pelo grau, pelo altíssimo grau de diversidade que tem lá dentro, é evidente que nós temos tantas boas explorações para ser feita com aquela diversidade, quando as pessoas lembram que o perfume mais famoso do mundo é um perfume extraído de um produto que tem na Amazônia, que só a Amazônia tem, você calcula o potencial que nós temos de tantas coisas lá dentro que nós podemos fazer para o mundo, utilizando e preservando ao mesmo tempo. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao candidato Márcio França. Bom, muito obrigado a vocês. Quem lembrar de mim, meu número é 400, Márcio França, senador de todos os paulistas. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima! Até!